Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui nesta tarde de segunda-feira para trabalhar com vocês a nossa centésima aula do ano. E nesta centésima aula do ano, nós vamos fazer a retap. Você já tem por hábito, acompanhar as retaps de avaliações que anteriormente foram feitas. É sempre um momento de aumentar o conhecimento sobre o que você estudou. Por quê? Nós avaliamos o seu conhecimento por meio da prova. Nela você comete erros e acertos. Quando você faz a retap, a gente espera que principalmente você verifique os seus erros, porque é desta forma, observando os erros, que você na próxima ocasião vai acertar. Erros são muito pedagógicos. Erros são importantes para o aprendizado. Como importante para o aprendizado é a revisão da prova, depois, obviamente, que ela aconteceu, quando você tem o seu resultado, e revisão de conteúdo para preparação para uma próxima avaliação. Então, vamos fazer essa retap? Mando um alô todo especial para a Lavínia de Oliveira, que sempre nos acompanha nesse chat. Outros alunos que nos acompanhavam estão agora nas aulas presenciais. A gente aguarda, Lavínia, que mais adiante você possa também estar nas aulas presenciais. Mas, por enquanto, vamos fazer o nosso trabalho aqui, não é verdade? Você aí participando ativamente, como sempre, estando muito atenta. E o resultado disso é que você está tendo bons desempenhos, boas notas nas avaliações de ciências. E a gente espera que essas notas também sejam tão boas nas demais avaliações. E que nas próximas provas você continue mantendo esse bom desempenho. Dito isso, olha esta questão aqui. Considere uma xícara de café quente e uma taça de sorvete. Com relação ao conteúdo de calor estudado em sala de aulas, podemos afirmar: você tem aqui xícara de café, aqui o sorvete. Há uma diferença de temperatura entre eles. Mantendo esses dois próximos, vai haver transferência de calor. Essa transferência de calor vai acontecer de onde para onde? Vejamos. O calor vai passar da xícara, que é o corpo de maior temperatura, de maior quantidade de energia térmica, o calor flui sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, nesse caso aqui, irá fluir da xícara para a taça de sorvete. Essa, tenho quase que certeza que você está conhecendo bem, deve ter acertado esse conteúdo. Veja essa questão que diz que mastros contam com um sistema para permitir que as pessoas estando no chão pendurem objetos acima do seu alcance. Qual é esse sistema que vai facilitar esse tipo de trabalho para a pessoa? Observe aí as opções. Este sistema denomina-se roldanas ou polias, como alguns também chamam. Questão fácil, né? Veja essa próxima. Em uma bicicleta, a coroa, que é movida pelos pedais, é ligada por uma corrente à catraca. E a catraca
é acoplada à roda traseira. Essa catraca é menor do que a coroa. Então, a cada pedalada do ciclista, a catraca é menor, dá um número de voltas maior. Esse mesmo número de voltas é dado pela roda traseira, pois ela está acoplada, está junto à catraca, é movimentada pela catraca. O sistema utilizado na bicicleta é um tipo de máquina simples. Que tipo de máquina simples é esse? Sua resposta? Isto é um conjunto de engrenagens. Veja a figura do prego e o conteúdo dessa questão. Fala de uma pessoa, que é a Luana, que queria pendurar na parede um quadro que havia recebido da avó. Caminhando pelo quintal, percebeu que na cerca da sua casa havia vários pregos que uniam as ripas de madeira e decidiu arrancar um deles para pendurar seu quadro. Para isso, pediu à mãe que escolhesse uma ferramenta que ajudaria a arrancar o prego da cerca. Qual ferramenta poderia ser escolhida pela mãe de Luana? Você tem aí 4 ferramentas. Qual a ferramenta mais adequada para esse trabalho? Certamente a mais adequada é o martelo. Não é verdade? Vejamos a questão seguinte. Nessa questão tem a figura ilustrativa de um termômetro. Em qual dos princípios abaixo é baseado o funcionamento dos termômetros? Esse termômetro que aparece aí é inclusive um termômetro de mercúrio. Qual dos princípios? Nesta questão, a melhor resposta seria equilíbrio térmico e dilatação dos corpos. Mas a gente ouve por bem considerar também temperatura e dilatação dos corpos. Então, essas duas opções foram por nós aceitas. O melhor seria equilíbrio térmico, porque a temperatura do termômetro, quando nós vamos fazer a leitura, indica que o termômetro entrou em equilíbrio térmico com o objeto cuja temperatura nós estamos querendo avaliar. Mas a gente vê a temperatura no termômetro, não é verdade? Então, nós consideramos essas duas respostas. Bom para você. 2 chances a mais para acertar. Quando estamos fazendo comida, ao mexer na panela com a colher, devemos escolher uma de qual material? Plástico, madeira ou metal? Então você tem a panela no fogo, recebendo energia térmica, energia calorífica, essa panela vai se aquecer. Se você não usar o instrumento adequado, pode queimar a mão, o que precisa ser evitado. Então você precisa usar um objeto que não seja bom condutor de calor. Você deve usar um objeto, preferencialmente seja isolante térmico. Então, observe aí as informações presentes nas 4 opções. Qual opção você escolheu? Você escolheu a opção D. Parabéns! Deve-se usar uma colher com cabo de madeira ou plástico, porque são isolantes térmicos. Impede a passagem do calor da panela para a sua mão. Essa questão diz respeito
a utilização do ar-condicionado. Vamos ler o texto que introduz a questão? Em ambientes que precisam de ar climatizado, os aparelhos de ar-condicionado são instalados nos locais mais altos do ambiente. Como esses animais são instalados nos locais mais altos, porque o ar frio, o que vai acontecer com o ar frio? Que está sendo liberado. Esse ar frio vai descer. E quando ele desce, pressiona o ar mais quente para cima, promovendo uma corrente de convecção. Essa é a resposta que esperávamos que você nos apresentasse. Ok? Próxima. Tem a música do Jota Quest, referindo-se ao Sol, a nossa fonte de energia, né? Então, a pergunta é: como a luz e a energia térmica vinda do Sol chega até nós? Vejamos as 4 opções. A luz e energia térmica oriunda do Sol chega até nós por meio da irradiação. Isso porque entre o Sol e a Terra há um vácuo. A energia térmica não poderia chegar por condução, porque não há nada para conduzir o calor, nem por convecção, porque não existe gases. Entre o Sol e a Terra existem gases apenas na nossa atmosfera. Então é o processo de irradiação. É comum você ouvir alguns repórteres ou colunistas de jornais nos informando a previsão do tempo, utilizando os termos "hoje vai fazer muito calor". A informação que eles nos querem passar é que hoje será um dia muito quente ou de temperatura elevada. Qual a diferença entre temperatura e calor? Qual opção você coloca dessas? Temperatura indica a agitação das moléculas de um corpo ambiente. Calor é a transferência dessa energia de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Sempre do maior para o menor. Sempre do maior para o menor. Nas garrafas térmicas, como esta, cujo desenho aí aparece, usa-se uma parede dupla de vidro. Você está vendo aí a parede espelhada. As paredes são espelhadas e entre essas paredes, entre uma e outra, há vácuo. Sobre as garrafas térmicas, é correto dizer que vejam essas 4 alternativas aí oferecidas. Qual delas você marcou? Marcou a B? Correto. As paredes são espelhadas para evitar perda de calor por radiação. Esta figura de uma arara azul mostra esse belo animal com as penas eriçadas. Segundo os biólogos, em período de frio, os pássaros eriçam suas penas, parecendo objetos redondos e felpudos, para se protegerem melhor das situações de baixa temperatura. Por qual razão? A pena eriçada vai ficar com ar, que é isolante térmico. Vamos ver esta questão de VOF. As máquinas simples são as mais antigas da humanidade.
Elas são soluções para reduzir a força necessária para que seja realizada determinada tarefa. Com relação às máquinas simples, julgue-as afirmativas. Vamos ver a primeira? Se quisermos levantar um objeto muito pesado, como uma alavanca interfixa, devemos colocar o ponto fixo mais próximo do objeto. Assim, a força aplicada será maior que o peso do objeto. Esta afirmação está falsa. Vamos ver a segunda. Ao usar uma alavanca interfixa, uma pessoa faz uma força chamada força potente para deslocar uma força resistente. Essa está verdadeira. Tanto a cunha como o parafuso podem ser consideradas variações de um plano inclinado. Esta está verdadeira. Cunha, parafuso são modificações de um plano inclinado ou rampa. A rodana móvel aumenta a força necessária para levantar determinada carga. Está falso. Se fosse para aumentar a força necessária, não seria uma boa ideia. Nós precisamos diminuir a força necessária. Por isso, vamos fazer uso da rodana quando necessário. Uma pessoa, para subir uma escada, carregando uma grande quantidade de tijolos com menor esforço, usou um carrinho de mão, que é um tipo de alavanca intermitente. Veja, eu estou aqui enfatizando a palavra escada, porque ela foi colocada erroneamente. Não era para ter escrita aí escada, e sim rampa. Então, essa afirmação não ficou legal, não ficou com bom sentido. Nós, professores, optamos por considerar qualquer resposta que você tenha dada como correta. Percebeu? Sobre o calor e suas aplicações, relaciona as colunas, utilizando a definição de cada conceito estudado da coluna da esquerda com o conceito correto da coluna da direita. Então, eu vou ler cada uma das informações e a gente vai dizer qual o conceito adequado. Se uma barra de ferro à temperatura ambiente for levada ao fogo, ela se aquecerá e sofrerá um aumento de volume. Qual o conceito? Aumento de volume por conta da temperatura, dilatação térmica. Olha o conceito que aí aparece. Refere-se à quantidade de calor que cada grama de substância precisa receber ou perder para que a mudança de estado seja possível. Esse é o conceito de calor latente. Colocar a mão na testa de uma criança para verificar se ela está com febre. Qual conceito que se relaciona com esse gesto, com essa ação? Sensação térmica. Informações sobre quanto de energia o alimento pode disponibilizar pela digestão. Isso é o conceito de calorias. Com esta questão, a gente está aqui terminando esta etapa. E aí nós queremos primeiro agradecer sua atenção, sua participação e esperando sempre que você tenha tirado proveito dessa aula e que continue tendo bons desempenhos nas próximas avaliações. Tchau!